Produção, pode colocar aí o próximo palestrante no palco. Raoni, chegue mais. Olha. Fala, galera, tudo bom? Boa noite, boa tarde, boa noite. Eu tô de noite, tá vendo? Quer dizer, tá em outro lugar. Tá em que fuso, né? Tá em que fuso, ou é porque tá tudo fechado, né? E aí não dá para saber se é noite ou dia. Na real, que o dia começou bem cedo hoje. Aí é por isso que eu já tô na noite. Massa. Valeu por ter topado a palestrar, Raoni. Para quem não sabe, eu conheço o Raoni já de longa data, né? Muito antes da Trampolim existir, né? A gente já teve interações na época até do Redu e inclusive uma curiosidade, né? Que no comecinho, né? No nascimento da Trampolim, Raoni teve envolvido, né? Ele é um cara que faz tempo, né? Já vai fazer 9 anos em abril do próximo ano. E a gente já teve juntos em diversos momentos aí da jornada, apresentando um pouquinho para quem não conhece, né? Hoje ele é Staff Product Manager na UOL EdTech, ele já foi GPM, né? Na Passeio Direto, na TMBC. TMBC, né? Se fala assim, né? Tem bici. Tem bicicleta. Tem bici. Ah, beleza, tem bici. Ele já foi da Avantia também. É o Bike Itaú. O Bike Itaú, Bike Itaú, isso. Ele já foi da Avantia também, enfim, tem uma história aí, né, de produto bem massa, de mercados diferentes, e tenho certeza que vai ter uma experiência massa para compartilhar com vocês. Eu sei que estava falando com ele nos bastidores dos últimos dias, estava bem corrido, bem puxado para ele ainda assim topou, né, para estar presente e poder compartilhar. E sem mais delongas, né, o palco é teu, Raoni. Obrigadão mais uma vez por ter topado. E, galera, curtam aí, anotem tudo, viu? Porque isso aqui vai ser uma masterclass agora. Eu que agradeço, André. Eu vou ver se eu não vou apanhar aqui. Vou tentar compartilhar minha tela. Para ver se vai. Só um segundo. Espera aí, que eu acho que eu me perdi aqui. Só um segundo que agora vai. Deixa eu colocar aqui. Pequenos problemas técnicos aqui. André, se eu te mandar esse link aí, facilita? Ou piora? Tu tentou compartilhar a tela? Peraí, deixa eu tentar aqui. Tem uma alternativa. Se quiser, eu posso baixar... Compartilhar a tela, pegou. Pegou agora? Pegou. Pronto. Só precisava eu entrar de novo para aparecer e dar certo o compartilhamento. Então. Agora foi. Agora foi. Bom, sucesso aí. Tá aparecendo aí? Agora sim. Tudo bem, galera? Boa tarde aí. Como o André já apresentou aí, sou o Raoni. Vou tentar trazer aqui algo prático ali para vocês, tá? Uma vivência aqui que eu acho que todo mundo passa, que é a questão do Discovery. E aí, eu não sei como é no time de vocês, se isso chega a ser uma polêmica, se Discovery deve ter time box, se não deve ter time box, como é que funciona isso aí no time de cada um de vocês, tá? E aí, só para começar, eu já vou usar uma ajuda aqui, já pedi uma ajuda a uma universitária bem famosa, que é a Teresa Torres aí, não sei se todo mundo conhece, do livro lá do Contínuo Discovery, né? E aí, já vim aqui pegando um apoio nela ali para poder falar para vocês que, tipo assim, ó, dá para a gente trabalhar assim com time box dentro do Discovery, tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos pro problema aí, para ver se vocês passam por ele também. Independente do time ali, né, se a gente está trabalhando no time B2C, B2B, se é uma startup mais orientada ali a produto, né, product-led growth, ou uma empresa mais sales-led growth, enfim, independente do cenário, provavelmente você aí, enquanto gerente de produto, já chegou ali com um problema para resolver, e esse problema, na maioria das vezes, na absoluta maioria das vezes, ele tem um deadline, né? Então, independente se esse problema ele chega de fato como um problema, a gente precisa aumentar a taxa de conversão dessa página, ou se às vezes esse problema ele já chega como uma solução ali, né? Como tipo, a gente precisa dessa feature pronta,
independente de que problema é esse, de como ele chega para você, geralmente ele já chega ali com um deadline, né? E aí, é aí que começa o nosso desafio ali, enquanto gerente de produto, que eu não sei no time de vocês, mas nessa estrada aí tem uma frase recorrente que ela me dá um pouco de gatilho, que é essa aqui, né? Quando a gente se depara com esse problema, que esse problema chega para a gente ali no time para resolver, surge aquela frase ali famosa, né? Tipo assim, vou precisar fazer um discovery disso aí. E aí, tipo assim, por que eu tô falando de gatilho? Não é que eu sou contra o Discovery, sou muito a favor do Discovery, sou fã da Teresa Torres lá, mas, tipo, é porque essa frase, para mim, ela é muito abstrata, né? O que é esse Discovery disso aí? O que é exatamente que a gente está tentando tratar? E aí foi ao longo desses anos aí trabalhando com gestão de produto, com vários debates ali nas squads que eu participei, a gente vem tentando, nos últimos 2 anos ali, trabalhar com essa priorização das incertezas, né? Para sair desse lugar muito abstrato de vamos fazer um discovery disso aí e a gente tratar melhor ali o que de fato, o que de fato a gente quer descobrir, né? No final do dia. Mas enfim, esse papo de que a gente vai ter hoje, eu acho que ele é um papo que vai servir para uma pessoa de produto de qualquer senioridade. Então, você que está aí ouvindo, se é um PM Júnior, um PM Pleno, um PM Sênior, eu acho que ele vai ser útil, porém ele vai ser útil no contexto específico. Se no teu time você tem uma pessoa de UX ali um pouco mais júnior, tá? Tem problemas também quando a gente tem um TL mais júnior no Discover, tá? Um Tech Manager mais júnior, mas eu não vou abordar esse ponto aqui hoje. A gente vai falar mais do aspecto do Discover envolvendo experiência ali. E aí, por que eu acho que esse papo de hoje vai ser mais útil para quem está numa configuração de time, né? De trio dessa aí, né? De tipo, você tem os PMs ali, você tem independente da senioridade desse PM, mais júnior ou mais sênior, você tem uma pessoa ali um pouco mais júnior de designer, né? É que quando chega aquele problema que você tem para resolver, seja ele um problema de fato ou já uma solução, essa pessoa um pouco mais júnior, e aí eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência, né, na real, geralmente vem com um processo ali debaixo do braço, né? Então, é duplo diamante, é triplo diamante, é o processo Y, B, A, enfim, é um processo, mas no final do dia a gente está tentando resolver responder uma pergunta, né? Responder perguntas que podem estar associadas àquele problema ou àquela solução que a gente quer desenvolver. Mas o processo muitas vezes ele chega na frente do que de fato são as respostas que a gente está buscando, né? E aí, até no exercício de empatia ali, essa pessoa mais júnior que vai estar no teu time, ela não vai estar fazendo isso por mal, né? Porque no final do dia ela vai ser cobrada em outros fóruns, talvez não dentro da sua squad, mas em outros fóruns pela liderança dela ou a liderança da tribo, coisas que às vezes são um pouco subjetivas, né? Por que o botão não pode estar aqui? Por que o botão não é verde e é azul? Enfim. E aí, quando essa pessoa mais júnior, acaba que o processo é um pouco como ela consegue justificar as tomadas de decisões que ela tomou. E aí, por que esse problema vocês não vão enfrentar tanto numa equipe mais sênior, né? Porque a pessoa, quando você tem uma pessoa de design mais sênior no seu time, porque essa pessoa de design ela já tem uns atalhos, né? Então, ela tem e aí esses atalhos podem ser várias coisas, né? Pode ser porque de fato ela já tem a metodologia mais adequada para resolver aquele problema, para descobrir aquelas coisas que estão faltando. Então, ela acaba não trazendo todo o arsenal de metodologias de descoberta. Então, esse é um ponto de atalho. Ela tem um atalho também que ela muitas vezes já se provou, né? No mercado, na empresa. Então, as decisões delas acabam sendo menos questionadas. Enfim, então, com a pessoa mais sênior de designer, quando você tem esse problema ali, de você ter um problema para resolver e ter um deadline, você passa por esses atalhos, né? De você, às vezes, não ter que seguir tanto um processo e você conseguir, essa pessoa já saber quais os caminhos ali para conseguir as respostas que faltam nesse discovery, e a gente sai daquele lugar abstrato que precisamos fazer um discovery disso aí. E aí, começam outros problemas também, né? Vamos voltar lá para a pessoa júnior, né? Que é tipo assim, pô, Raoni, beleza que tu tem um deadline, mas eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso algumas vezes, que é tipo assim, pô, Raoni, mas discovery não tem data, por que se eu não descobri? Eu tô fazendo uma pesquisa, e se eu não conseguir falar com os usuários? Porque, pô, o desafio de recrutamento é bizarro, é bem difícil. E aquela resposta que eu quero, eu preciso falar com o usuário. Se eu não conseguir falar com o usuário a tempo, como é que a gente vai ter a resposta? Enfim, tem vários pontos que vão sendo trazidos ali como desafios para vocês e falar, caramba, mas eu tenho um deadline, a gente precisa solucionar aquele problema até tal dia. Né? Que o deadline está lá posto ainda, você tem esse ponto, você não consegue muitas vezes chegar para sua liderança e falar, pô, galera, ó, a gente
vai entrar nesse processo aqui. Às vezes esse processo vem com data, às vezes não. Fala, pô, não, a gente não sabe se a gente vai conseguir ter a resposta quando a gente tem esse cenário mais juniorizado, né? Mas e aí? Vocês vão ter que saber lidar com isso, né? E para aumentar ali o furdunço ali, a confusão na parada, você ainda às vezes vai ouvir de um lado também de tecnologia, de falar, pô, quando a iniciativa vai para o downstream, a gente tem uma data de entrega, a gente faz uma estimativa, a gente pega a história e faz um refinamento, quebra, faz a estimativa em pontos, diz que vai ficar pronto em um sprint, 2 sprints. Por que quando está no upstream isso não tem uma data? Porque, tipo assim, estamos fazendo upstream e isso é meio abstrato. E é um questionamento justo que eu ouvi ao longo desse tempo que eu venho trabalhando. Em algumas squads, alguém de tecnologia levantar a mão e falar, pô, por que a gente não tem uma estimativa de tempo do que a gente vai fazer no upstream também, né? Nessa etapa de discovery. E aí o que a gente vem discutindo é que a solução estava muito dentro de casa ali, né? A gente olhar para o nosso fluxo de downstream e fazer paralelos ali, né? A gente foi buscar essa solução ali muito menos sobre um processo e muito mais sobre a forma como a gente olhava para esse problema que a gente tinha que resolver no deadline específico, né? Então, no downstream, a gente já tem um objetivo e output bem claro ali, né? Tipo, quando algo vai para o downstream, vai para a sprint ali dos seus devs, que vão trabalhar nela, vão codar nela, o objetivo é você ter uma entrega de valor ali para o negócio, para o usuário, ou seja, tu quer mexer alguma métrica do negócio, ou tu quer resolver algum problema do usuário, geralmente é os dois, né? Negócio e usuário, mas a gente sabe que, às vezes, nem sempre. O objetivo está muito claro ali no downstream, e o output, tu vai ter uma use story, um débito técnico, um bug fix, um débito de UX em produção. No final do dia, a sprint ela entregou o valor quando aquela parada que foi codada está em produção. Beleza? Downstream está claro para todo mundo, né? Só que aí, quando a gente cai naquele cenário de precisamos fazer um upstream disso aí, muitas vezes eu fui percebendo ao longo do tempo que, tipo assim, tá, beleza, mas qual é o objetivo ali do discovery, né? Qual é o objetivo ali do upstream? O que é que sai de output? A gente precisa ter esse paralelo, como a gente já tem claro ali no downstream, né? E aí, o principal objetivo no final do dia ali no upstream, né, do discovery, é diminuir incertezas para decidir o que e como o que será feito no downstream, né? Então, você tem uma iniciativa ali que tu quer levar para o downstream, que seus devs vão codar, e teu objetivo no upstream é diminuir algumas incertezas para que eles possam codar. Porque às vezes o dev fala, pô, beleza, mas como é que vai funcionar tal coisa? E aqui, vai ser só vai ter a versão responsiva, não vai? O usuário, quando entrar, vai ser só para o usuário premium, o usuário free vai ter também? Enfim, tem várias perguntas, tem várias coisas que o seu dev vai precisar das respostas para ele poder fazer o code. E a ideia é que no upstream a gente tenha que perguntas são essas. Essas perguntas não são só de tecnologia, né? Essas perguntas às vezes também são de negócio, também são de design, mas respondê-las. Só que essas respostas, diferente do downstream, que basicamente é código em produção, no upstream, a resposta pode ser de diversas formas, né? Elas podem ser uma análise, ela pode ser uma documentação, o wireframe, o Figma, o card no Gira com já os to-dos ali de como a gente vai codar. Enfim, o output do upstream, ele é um pouco mais volátil do que o output do downstream, que é, tipo, cara, eu preciso de código em produção no downstream. Já no upstream, no discovery, diferentes coisas vão trazer as respostas que a gente precisa, né? E aí, a gente começa a tentar caminhar ali para um lugar de sair desse lugar abstrato de tipo assim, cara, vou precisar fazer um discovery disso aí para de fato ter tipo assim, ó, a gente vai executar tal iniciativa. Quais são as incertezas que a gente tem para que a gente consiga levar ela para o downstream para o desenvolvimento, né? Então, a gente vai pegar uma trilha ali de começar a extrair do time quais são as perguntas que estão abertas, né? Então, tipo assim, cara, qual o problema do usuário a gente está tentando resolver com essa feature? Como vai ser o fluxo para o usuário chegar nessa feature? Ou sei lá, às vezes dúvidas técnicas também, né? Qual vai ser o prompt que a gente vai usar para dar essa resposta? Vamos dizer que você esteja fazendo uma feature que vai usar IA, né? Que hoje é o hype, né? Enfim, mas no final do dia cara, eu preciso ter todas as respostas para que a gente consiga fechar a documentação para que isso possa ir lá para o downstream, né? Então, tipo, no final, o que a gente começou a fazer ali foi, tipo, cara, a gente tem uma sprint de downstream que ela tem um objetivo claro ali, ela tem um input que vai ser uma use story, um débito técnico, um débito de UX, um bug fix, alguma coisa ali que está definido que a gente precisa fazer para entregar valor,
e o output, no final desse sprint, né, no final desses 15 dias, geralmente as sprints são de 15 dias, a gente vai ter esse código no ar. E aí, beleza. E no upstream? E no discovery? Beleza. No discovery, o input vai ser uma incerteza ou umas incertezas. Então, perguntas que estão associadas ao que tu quer levar para o downstream. E no final, o output, aí você vai ter uma diversidade um pouco maior de coisas que no final elas precisam responder a tua pergunta. Eu tô falando um pouco de precisam responder a tua pergunta, porque a gente vai entrar em algumas nuances aqui, vou trazer alguns exemplos desse período aí que a gente vem tentado fazer esse exercício de tipo assim, ó, nesses próximos 15 dias, quais são as incertezas que a gente vai trabalhar? Quais são as incertezas que a gente vai discutir? O que não for essas incertezas, a gente não vai discutir sobre elas agora. E como que a gente também vai responder essas incertezas, tá? Então, fiz um esboço aí bem simplão, mas, tipo, se a gente olha para um quarter ali, e esse quarter, ele vai ter ali 6, 7 sprints até o final do trimestre ali, da mesma forma como, e obviamente isso é volátil, né, porque às vezes tu planeja algo e aquela sprint ali, ela não... Isso é um planejamento vivo, né, no final do dia, você não conseguiu terminar aquele sprint, ou algo que tu planejou ali se tornou mais complexo, e você precisou quebrar, fatiar em 2 sprints, enfim. Mas de uma visão macro ali, da mesma forma que você tem um planejamento a cada sprint, quais são as iniciativas que você está pensando em executar, a gente tenta fazer essa provocação também de, tipo, naquela sprint, naquele intervalo de tempo, naquela time box, quais são as perguntas que a gente vai tentar responder daquela iniciativa lá na frente, tá? Então, às vezes, você tem uma iniciativa que está na próxima sprint e fala, caramba, ó, a gente está pensando na próxima sprint começar o extrator de perguntas. Mas a gente já respondeu todas as incertezas que a gente tem atrelado a isso. Então, o que não for de incerteza atrelado a isso, se a gente não responder agora, a gente não vai conseguir levar para o downstream dentro da data. Parece coisa meio óbvia ali, mas o que acontece geralmente que eu vejo nos times é a gente precisa fazer o extrator de perguntas. E aí, quando vem a pergunta abstrata ali, precisamos fazer um discovery disso aí, a gente meio que perde um pouco a noção do prazo, porque a gente enfia várias etapas de um processo que não necessariamente estão respondendo as perguntas desbloqueantes para aquela iniciativa, e esse tempo, ele aumenta bastante. Então, o que a gente tenta é se provocar ali, no sentido de, tipo, cara, a gente está fazendo as perguntas mais importantes, dado que a gente só tem esse intervalo de tempo para tentar respondê-las. Às vezes acontece o cenário de, tipo, cara, a gente tem muita dúvida ainda sobre essa iniciativa e a gente não vai conseguir responder todas elas em 15 dias. Beleza. Mas isso a gente tenta estressar ao máximo se de fato a gente não está sendo preciosista com as incertezas que a gente está levantando e se de fato todas elas são necessárias mesmo, se a gente tem coisas que ali a gente já tem um pouco de certeza e daria para seguir. Eu vou falar um pouco disso mais na frente ali, quando a gente falar da priorização dessas incertezas, né? Mas enfim, trazer aqui para vocês um pouco ali de como é que a gente fazia numa squad que a gente tinha aqui no ano passado, que a gente chamava de Q&A, e aí a gente estabeleceu esse statement ali, né, pra gente. É tipo, cara, beleza, o upstream, ele vai ter como objetivo diminuir incertezas, né, que não levem ao objetivo do nosso OKR. E aí isso foi uma parada importante que a gente colocou, que a gente foi começando a observar que tinha vezes que a gente estava fazendo discovery de coisas que a gente falava, pô, beleza, mas se a gente tivesse a resposta aqui, como é que isso leva a gente para bater os nossos KRs? E a gente foi observando que, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente começou a provocar isso dentro do time para que a gente, de fato, tivesse focado nas incertezas que iam levar a gente para onde a gente queria. Então, a gente colocou essa informação ali também nesse statement, né? E a cada nova sprint, então, assim como no downstream a gente trabalha com sprint, nessa squad a gente trabalhava com sprint, a cada nova sprints a gente tinha um conjunto de incertezas ali que eram priorizadas e discutidas, né? Então, a gente discutia ali, o tech trazia as incertezas dele, negócio trazia, negócio barra produto, né? Design também trazia as incertezas dele, às vezes o time de dados também trazia, a gente discutia, e no final a gente entendia quais eram as incertezas prioritárias para a gente caminhar ali no nosso objetivo. E aí, basicamente, eram 3 steps ali que a gente tinha, né? Era de levantar essas incertezas, priorizar elas, eu vou falar um pouco dessa priorização ali, alguns critérios que a gente olhava e tal, e depois a investigação, de fato, né? Tipo, para cada incerteza dessa ali, às vezes tem um trabalho que é mais do designer, tem algumas certezas que o trabalho é mais do tech lead, tem algumas certezas que era mais, às vezes, de uma pessoa de dados dentro do time, às vezes mais do PM, enfim. No final, era a mão na massa ali para tudo sair com o output do outro lado, né? No final do dia. Então,
essas incertezas ali, aí, indo mais para o dia a dia ali, né? No final do dia, a gente, no início, tinha um outro board no Gira ali, onde a gente cadastrava essas incertezas. Depois a gente viu que não estava funcionando tão bem, e a gente passou a cadastrar ali como spikes, né? Porque spike já é uma incerteza que o time de tecnologia trabalha, a gente falou, pô, quando a gente coloca um spike aqui, já é uma incerteza, já é uma atividade de upstream e de discovery. Só que aí o que acontecia? As spikes eram as incertezas de tecnologia, e ficavam no board de tecnologia, e as outras incertezas, que era de produto, design, dados, ficavam em outro board do Gira. E aí a gente falou, cara, não faz muito sentido. Tipo, no final do dia, o time é esse, a gente tem aqui 6, 7, 8, 9 pessoas dentro do time, são só 15 dias para todo mundo, e é melhor uma visão só, que para o fluxo da nossa daily lá, era uma visão só, a gente entendia que funcionava melhor. Então a gente levava essas incertezas, levava não, né? A gente leva essas incertezas ali como spikes para dentro do board, um board único, né? No final do dia. Deixou de ser um board do downstream e outro do upstream, e passou a ser um board único ali no final do dia. E aí essas perguntas, essas incertezas, né? Elas às vezes têm um grau de abstração maior ou menor, né? Às vezes tem uma incerteza ali que é muito direta, que é tipo, pô, tu já tá no final definindo com questões relacionadas ao segundo diamante ali, né? De tipo, cara, como é que vai ser a solução em si? Então, às vezes você tem perguntas mais tipo assim, cara, como é que vai ser essa tela XYZ? E às vezes você tem incertezas que estão na sprint ali, ainda tomando o primeiro diamante, que são incertezas mais tipo assim, cara, qual a do usuário principal que a gente vai tentar tratar para resolver esse problema? Enfim, isso acabava variando também ali dentro do mesmo sprint. Esse grau de granularidade, né? Se era uma incerteza mais próxima do segundo diamante ou mais próxima do primeiro diamante. Então, peguei um exemplo aqui de uma mais aberta, né? Que estava ali falando de quais dores. A gente estava na época integrando com a OpenAI uma solução nossa. E aí a gente estava fazendo um mapeamento ainda de quais eram as dores das pessoas que usavam Bing Chat, ChatGPT. Então a gente entrou lá, conversou com usuários, fez uma etnografia e tal, mas essa incerteza no final no final da sprint a gente saiu com as dores mapeadas desses usuários, mas na sprint seguinte a gente avançou com uma segunda incerteza em cima dessa, que era para a gente avançar ali mais para se aproximar do segundo diamante, né? Mais da solução, né? Incertezas relacionadas à solução. Então, esse era um exemplo ali de incertezas relacionadas ao primeiro diamante, mais do escopo do problema. Então, nesse primeiro momento ali, a gente fazia esse levantamento das incertezas, eu não falei ainda da priorização, né? Mas a gente fazia esse levantamento, então, tinha várias pessoas ali diferentes trazendo esses inputs ali para a gente, e a cada 15 dias a gente discutia quais eram as incertezas que a gente ia, de fato, priorizar. E aí a gente entrava nesse segundo ponto aqui. O primeiro ponto que a gente tinha ali meio como norte era entender se a nossa incerteza ela estava dentro dessa escala aí, tá? Que é uma escala bem subjetiva. Não sei se vocês conhecem esse autor, o Colin Powell. Ele é um general americano aí que ele ficou uma das coisas que ele ficou famoso que ele escreveu foi essa regra aí do 40-70. E aí basicamente o que ele fala quando tu tá querendo tomar uma tomada tu tá tentando fazer uma tomada de decisão e tu toma essa decisão com menos de 40% de certeza do que tu tá fazendo, tu talvez esteja sendo muito precipitado. Então, cara, calma, segura, vamos pesquisar mais um pouquinho. Do outro lado, no outro extremo, se tu tá tomando uma decisão e o teu grau de certeza naquela decisão ali, ela tá em 80, 90, 100% de certeza, provavelmente você tá tomando essa decisão tarde demais. Então, incertezas que estão ali entre 40 e 70% de certeza, ok, segue em frente. É como se você estivesse tomando um risco, ok. Porque do outro lado, tu estava sendo muito louco, estava sendo muito precipitado, e do outro lado, e no outro extremo, na outra ponta, você provavelmente estava tomando essa decisão tarde demais. E aí vamos para a prática aqui do nosso Discovery, do nosso Upstream. A gente tentava identificar duas coisas logo no início, assim, de cara. A primeiro ponto gente, tipo, será que a gente não está querendo ter a certeza da certeza da certeza antes de levar o downstream? E a gente vai perder mais uma semana mais um sprint aqui de Discovery para poder saber tal informação da vírgula XYZ do usuário com o grau de incerteza que a gente tem hoje.
será que a gente não já dá para tomar uma decisão e correr esse risco? É uma feature que a gente vai fazer que é uma decisão sem volta? Dá para a gente desligar depois? Será que a gente não pode caminhar aqui com esse grau de incerteza que a gente tem hoje? Então, era uma pergunta ali que a gente se fazia, né? Se a gente estava ali entre o 40 e 70, que a gente já podia seguir. Então, aquela incerteza, ela já morria. Ela já, tipo assim, gente, tira essa incerteza da plane aqui e a gente vai tomar uma decisão com os dados que a gente já tem hoje. Ou de pesquisas passadas, ou pelo que a gente conhece de mercado. Enfim, beleza. Porém, as incertezas que estão ali antes do 40%, a gente fala, caramba, essas incertezas aqui são as incertezas que a gente precisa, de fato, priorizar para trabalhar em cima delas. Porque, tipo, se a gente seguir sem essas respostas aqui, provavelmente a gente vai estar tomando uma decisão muito precipitada. Então, a gente tentava identificar. Ah, Rony, como é que você sabe se é 40% ou 70% de certeza? E essa é a parte subjetiva da parada. Mas, ao longo do tempo, você com o seu time, você vai percebendo quando as pessoas estão mais inseguras ou quando aquela determinada decisão ali que vocês estão tentando tomar para uma solução, ela está muito polêmica porque, sei lá, ninguém do time concorda e questiona dados, enfim. Então, esse ponto ele é mais subjetivo em si, mas é mais para vocês pegarem um conceito de tipo, preste atenção se vocês não estão fazendo um discovery de algo que vocês meio que já sabem a resposta, ou que o risco de talvez não ter aquela resposta é menor do que vocês tomarem aquela decisão com a resposta parcial que vocês já têm em mão atualmente. Então, essa é a primeira coisa que a gente meio que tinha como princípio ali. Então, eu ficava ali como guardião nesse processo de tipo assim, gente, isso aqui a gente não está querendo overthinking nessa parada, ou over-research, né, no final do dia, que é tipo pesquisar, pesquisar, pesquisar. Vamos seguir o que a gente já tem. E aí era esse board que a gente usava lá no Miro, nessa dinâmica, né? Então a gente tinha as incertezas mapeadas ali que todo mundo trazia. A gente fazia uma sequência ali de priorização, fazia uma checagem ali se aquela incerteza de fato estava tentando levar a gente para o nosso OKR, para o que a gente queria fazer. Qual era o entregável que a gente tinha que entregar no final do dia, que respondia aquela incerteza. E o how era como que a gente fazia step by step para chegar naquele entregável, né? Então, sei lá, se tem uma incerteza que no final do dia eu vou ter um Figma pronto, no final do dia a resposta para aquela incerteza é um Figma pronto, beleza. Quais são os passos que eu preciso executar até a gente ter esse Figma pronto? Ah, preciso ainda fazer um bench aqui, preciso fazer um teste de usabilidade acular, enfim, esses steps entram ali dentro desse how. Essa era a reunião ali, como eu falei para vocês, participava todo mundo, né? Tipo, todo mundo não, todos os devs não, mas tipo, o tech lead, o engineer manager, o cientista de dados do time, a pessoa de design do time, o gerente de produto do time, são as pessoas que levavam as incertezas ali que iam ser discutidas. Então, a gente fazia aquele exercício ali de priorizar, então algumas coisas já eram cortadas, e aí precisa de alguém como guardião ali disso, né? Tipo assim, gente, isso aqui a gente já tem meio que a resposta, a gente vai gastar de fato mais 15 dias fazendo uma pesquisa sobre essa resposta. Outra parada também, se vocês ficarem atentos ali, o meio que em cima do muro, porque a gente, quando começava aquela dinâmica ali, depois que a gente organizava, a gente levava uma sugestão de priorização, às vezes falava, pô, eu acho que a prioridade zero ali são essas duas. E aí a gente falava, cara, não, vamos lá. E aí tinha uma pergunta que a gente usava meio de norte, que era, ó, se a gente só conseguisse tratar uma incerteza nesse sprint, se a gente, nesses 15 dias, só conseguisse investigar uma parada que ia ser a mais importante, falou, ó, essa resposta é a que a gente muito precisa para nossa próxima sprint. Que resposta seria essa? Beleza, essa aqui. E aí ela tá ali como prioridade zero. Depois a gente passar para a segunda. E aí, para a gente só passa para a segunda se a gente entendesse que, tipo assim, cara, essa aqui que a gente listou como prioridade zero, a gente consegue responder ela toda em 15 dias? Pô, consegue. E aí já ocupa nosso tempo inteiro, porque vai ser uma incerteza muito difícil de responder, tem muita coisa que a gente tem que pesquisar, e a gente não vai colocar mais nenhuma incerteza, tá tudo bem, a gente segue aquele sprint com uma incerteza, e tá tudo bem, e segue. Não, gente, isso aqui, eu de dados, eu vou dar conta sozinho. Tem todo o resto do time ainda, que também vai trabalhar no upstream, no discovery, então dá pra gente puxar outra incerteza ainda, que vai ser importante pra gente. Então, essa discussão acontecia aí nessa reunião que a gente fazia quinzenalmente, né?
Eu estou pulando aqui, eu comecei pela primeira lista de prioridades ali e depois eu pulei para o Watch, porque esse template que a gente usava aí era do ano passado. Hoje a gente trocou a ordem, né? Então, primeiro é a incerteza e segundo é o quê, né? Qual entregável a gente responde àquela incerteza. Então, como eu falei, a natureza dos entregáveis aí, ela é bem diversa, né? Então, para uma determinada pergunta que tu tem, a entrega pode ser uma tela, um fluxo descrito no Figma, uma árvore de oportunidade, como eu mostrei lá, porque tu tem dores ali do usuário priorizada, uma documentação de um resultado de uma POC, porque naquela sprint vocês precisaram fazer uma POC de uma tecnologia que vocês nunca usaram, e aí, pô, beleza, no final do dia a gente quer saber se aquela tecnologia funciona ou não para resolver o problema. Qual é o output dessa incerteza? A documentação do resultado da POC. Uma documentação de sugestão de arquitetura, insight de pesquisa, de conversa com o usuário, uma documentação de uma feature, né, um PRD, enfim. Então, no final do dia cara, eu tenho uma pergunta e eu preciso ter muito claro o que, que vai responder aquela pergunta. Porque isso eu já vi acontecer bastante, que é tipo, não, estou fazendo discovery disso aí. E aí passa uma semana, passa duas e tal, e a gente fala, pô, beleza, mas e aí? A gente tem a resposta? E quando tu tangibiliza nesse entregável ali e fala, não, tempo, tá lá, a gente não combinou que se tivesse as telas respondia a pergunta? Então tá aqui, as telas estão prontas. Então, a natureza do entregável aí é bem diversa, tá? Teve uma coluna que a gente usava muito no início, só que depois acho que o time foi ficando mais focado e a gente foi meio que descontinuando ela, que era aquela coluna ali do why, porque, como eu falei, assim, no final de algumas sprints a gente olhava assim para trás e falava, cara, por que a gente investiu tempo nessa incerteza mesmo? Ela tá levando a gente para o nosso OKR? Ou ela tá desbloqueando alguma feature que a gente vai fazer na próxima sprint? E a gente foi percebendo que não, né? E aí a gente se provocava, a gente na época forçou a criar essa coluna UI, que era, pô, alguém botou uma incerteza lá, a gente fazia um exercício de 5 porquês ali. Cara, mas por que a gente precisa responder essa pergunta? Qual vai ser o nome da IA? Ah, porque o nome de IA mais... Porque um IA que tem nome, ela é mais friendly. Tá, mas por que o nome de IA mais friendly é importante para a gente? Ah, porque o nome mais friendly vai aumentar a adesão do usuário. Pô, beleza. Por que aumentar a adesão do usuário vai ser importante para a gente agora? Ah, pô, porque para a gente aumentar o share do mal do nosso produto que está utilizando aquela feature, se a gente aumentar a adesão dessa feature específica da IA, vai impactar nesse KR. Aí falar, pô, então tá fazendo sentido assim, certeza. Essa coluna, no final do dia, ela acabou sendo descontinuada, mas eu confesso a vocês que no início a gente falava, tipo assim, gente, para que a gente está investigando isso mesmo? Tem necessidade? E ela servia também para a gente cortar coisa, tá? Cortar incerteza. Então, no final do dia, a priorização, gente, é isso. Tipo, cara, foca nas incertezas que vocês estão ali do 0 ao 40%. Se tiver depois do 40%, entre os 70%, senta com a galera ali e fala, galera, vamos correr esse risco, porque talvez a gente vai ficar overthinking aqui, over research. E se vocês estão ali, muita certeza, provavelmente vocês estão pesquisando demais. E aí trago lá o necessário, somente necessário. É isso que deve estar focado ali nesse sprint do upstream, né? E aí, por fim, para acabar, a investigação é a coluna ali do hall, né? Tipo assim, nessa reunião também a gente falava, pô, beleza, já que tu vai definir qual o nome da nossa IA, como é que tu vai fazer isso? Ah, vou fazer uma pesquisa de mercado, vou fazer um teste de naming, para ver se o usuário está entendendo. Enfim, esses steps, eles eram... A gente discutia eles ali, a gente também usava esses steps para entender, cara, vai dar para fazer tudo isso em 15 dias? Não. E aí, às vezes, a gente olhava para sprint, para uma incerteza dessa e falava, gente, a gente vai ter que quebrar essa certeza em duas, porque o tanto de coisa que tem para poder responder, que tem que fazer para responder essa pergunta, não vai dar para fazer em 15 dias. E a gente tentava olhar para essa pergunta e ver se tinha uma sub-pergunta dentro dela. Então, essa coluna HAL aí era importante para isso, para a gente sentir se dava para trabalhar de fato aquela incerteza naquele dia e a gente manter o mesmo pace de progresso que a gente tem no downstream, né? No downstream entra uma user story lá com as tarefas, no final de 15 dias a gente vê a parada concluindo. Então a gente queria manter esse pace, essa coluna era importante. E aí tudo que estava aí nesse hall, depois quando a gente levava para o Gira, levava daí, né? Tipo, ó, a incerteza, a spike é tal, e os subtasks ali, as tarefas que a gente vai fazer para resolver esse spike, vinham dessa coluna aí do hall, né? Do como. E é isso. Acho que resumir aqui depois, no final, os 3 passos ali, né, da gente listar essas incertezas.
priorizar elas e depois, de fato, cair para dentro aí para poder fazer esse discovery e tentar a gente manter o pace ali parecido com o da Stream, de no final de cada 15 dias a gente tem respostas que desbloqueiem o que a gente está fazendo. É isso. Valeu, galera. Qualquer coisa, só mandar um alô aí e eu posso trazer mais exemplos mais concretos para vocês, tá? Nossa, meu velho. Foi show de bola. Foi show de bola. Muitos insights interessantes. Eu acho que essa coisa do time box do Discover é um ponto recorrente também na vida de todo mundo e às vezes tem uns que simplesmente não querem fazer achando que precisa ser ad infinito e tem outros que fazem ad infinito sem nenhuma estrutura e tal. Eu tenho duas perguntas para te fazer, bem rapidinho. Uma, vou fazer um link com um comentário que o pessoal fez, que o Matheus Costa fez lá no YouTube, quando tu trouxe a questão da senioridade, né, que em geral, quando a galera tem uns atalhos, né, sobre, seja da abordagem para lidar, ou da técnica, ou enfim, porque já vivenciou isso em algum outro lugar. Mas mesmo que seja uma pessoa sênior, ele trouxe um ponto que pode acontecer se a pessoa não conhecer aquele mercado, né? Aí minha pergunta é, como é que é essa composição, né? Por exemplo, nesse processo de discovery, em geral, vocês colocam ou se envolvem mais quem já conhece o mercado, né? Né, para entender as perguntas que devem ser feitas, ou vocês fazem um mix? Porque eu imagino que para quem não conhece o mercado também é uma oportunidade de imergir, entender mais, né? Como é que é essa composição de quem se envolve mais nessa descoberta e essa relação com o nível de senioridade de quem se envolve no Discovery? Assim, talvez a melhor pessoa para responder essas perguntas seja nossas lideranças de UX, mas assim, eu vou te falar a minha percepção, né? Eu acho que a percepção hoje, a gente acaba fazendo essa divisão, né, nos times, meio que pelo desafio ali dos times, né? Então, você tem times onde que essa bagagem do mercado, talvez ela seja menos crítica, né, para a pessoa que é mais júnior ou que chegou na empresa agora também, né? Ou que ela é até sênior, mas chegou no mercado agora. E outros times que falam, caramba, o desafio desse time aqui, a gente precisa já de um designer não só mais sênior no ponto de vista de bagagem de metodologias e recursos e tal, mas também, tipo assim, cara, ele já entende o nosso produto. Porque, pô, o nosso produto específico, o produto para ser direto, que é o produto que eu trabalho hoje, assim, as pessoas demoram tempo para entender. De fora, as pessoas acham que entendem, mas quando você passa a ver como os usuários de fato usam, é um pouco diferente de como de fato é. E aí acontece isso, né? Então, acho que o meu feeling, e aí a gente tem que bater isso com as lideranças daqui, né? É que eu acho que é muito isso, assim, tipo assim, qual o tamanho do desafio daquele time? É um desafio mais complexo, então a gente vai tentar levar alguém com mais bagagem de mercado, e times que têm uma menor complexidade, uma menor criticidade, a gente talvez possa ter uma folga aí nessa dimensão. Massa. E no final das contas, o time box do Upstream também funcionou, né? E a galera que levantou a pergunta, acho que foi uma boa instigação e deu certo no final das contas. Gerou muito atrito no início, por causa que e aí eu falei, né, tipo assim, ó, galera, eu vou falar muito do recorte agora de você enquanto PM com a pessoa de design, mas com a pessoa de tech também. Eu ouço muito, né, chego num time novo, porque hoje como staff eu acabo pingando em vários times, né, não tô fixo num time só. E aí a gente fala, não, a pessoa de tech também traz. Falou, não, pô, se é uma spike, se é uma incerteza, como é que eu vou dar data? Não sei se vai caber nessa sprint. Então, a parada é que ainda, às vezes, gera uma fricção, o time demora um pouco, às vezes, para se habituar em, tipo assim, cara, a gente vai ter uma incerteza e daqui a 15 dias a gente vai ter uma resposta para essa parada, tá ligado? Massa. Tem atrito, tem fricção. Tem Até o atrito. time Faz pegar, parte, né? tem uma fricção. Porque é mudança de paradigma, às vezes, né? Tipo, como você falou, tem time que não, ok, mas tem time que, como você falou assim, não pode ter data, ou então vem, tipo assim, não, pô, a gente tem esse processo todo aqui, tem que executar esse processo inteiro aqui. Sem pensar, né? As metodologias que são mais relevantes para aquele problema, para aquela incerteza, no caso. Massa. Valeu, Raoni. Foi massa a tua palestra, assim, tenho certeza que a galera aprendeu muita coisa e foi, né, trazendo várias situações reais, a gente tá acompanhando os comentários, né, até Virginia aqui acabou de fazer um comentário, tô adorando o evento pelo pragmatismo, né, eu acho que em geral todo mundo tá trazendo conteúdos, assim, de experiências muito da vivência mesmo, e ao mesmo tempo que são coisas práticas, e eu acho que tenho certeza que todo mundo vai conseguir
levar essas experiências para o dia a dia delas. Show de bola. Quem quiser aí também, eu mostrar exemplos mais práticos ali, né? Que às vezes talvez fique alguns exemplos um pouco abstratos, mas estou disponível aí, só mandar um alô lá no LinkedIn que a gente troca uma ideia aí. Mas valeu, André. Obrigadão aí pelo convite. Eu que agradeço. Até a próxima. Sigam ele lá no LinkedIn, Raoni Franco.